2 de agosto de 2014. Com vantagem confortável, Corinthians visita o Bahia por vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Palmeiras terá a Lione pela primeira vez em um jogo oficial contra o Avaí. Valdívia se reapresenta e já treina na academia. Amanhã tem coletiva do Mago. Se a defesa tem vacilado com as jogadas aéreas, o ataque também precisa colocar o pé na forma. Muricy Ramalho treinou hoje exaustivamente finalizações. Robinho chega ao Brasil para assinar com o Santos e Leandro Damião comenta a possível parceria com o craque. O basquete do Palmeiras passou por reformulação completa e está pronto para estrear na temporada 2014-2015. O primeiro jogo será quinta-feira contra o Bauru, aqui mesmo no ginásio do Palestra Itália. E ainda, a preparação da seleção feminina de vôlei para a segunda etapa do Grand Prix e os gols da Série B do Brasileirão. A noite da sua quarta-feira está apenas começando, então fique com a gente, porque o Gazeta Esportiva está bom demais. Olá, ótima noite de quarta-feira para você. A bola vai rolar hoje pela Copa do Brasil com 4 partidas. Na Arena das Dunas, o Fluminense faz o primeiro jogo contra o América de Natal. Também pelo jogo de ida, o Santa Cruz enfrenta o Santa Rita de Alagoas no estádio Rei Pelé. Já pelos confrontos de volta, o Palmeiras, que foi bem na primeira partida diante do Avaí em Florianópolis, deve garantir uma vaga para as oitavas de final daqui a pouquinho, às 7h30, no Pacaembu. E em Salvador, o Corinthians também não deve ter grandes dificuldades diante do Bahia, principalmente depois da importante vitória na Arena em Itaquera. Corinthians e Palmeiras estão muito próximos de confirmar a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O timão que venceu o Bahia no Itaquerão pelo jogo de ida da terceira fase do torneio por 3-0, volta a enfrentar o tricolor baiano nesta quarta-feira na Arena Fonte Nova. E com essa boa vantagem, só uma catástrofe pode tirar a vaga da equipe comandada por Mano Menezes. O Palmeiras, que também entra em campo, vive situação parecida com a do rival. Após vencer o duelo de ida contra o Avaí fora de casa por 2-0, o Verdão agora recebe o clube de Florianópolis no Pacaembu e tem tudo para garantir a classificação às oitavas de final. Na outra semana é a vez de São Paulo e Santos tentarem avançar. O tricolor, que na última quarta-feira venceu o Bragantino por 2-1, volta a enfrentar a equipe de Bragança no dia 13 de agosto no Morumbi. Já o Santos, que com o time reserva foi surpreendido pelo Londrina no Paraná, terá que reverter o placar de 2-1 para seguir vivo no torneio. O jogo da volta será no próximo dia 14, na Vila Belmiro. São os principais clubes paulistas de olho na Copa do Brasil, que a partir das oitavas de final passa a contar também com os clubes brasileiros que disputaram a atual edição da Copa Libertadores da América. Os confrontos dessa fase serão definidos por sorteio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, Copa do Brasil, que enquanto os paulistas não fazem um bom campeonato brasileiro, você tem o Corinthians no G4, tá, mas a última rodada, por exemplo, ninguém venceu e praticamente todos jogaram muito mal. Na Copa do Brasil a situação é um pouco mais tranquila, é uma fase de classificação, adversários mais frágeis, então o Palmeiras tem tudo para passar pelo Avaí, confirmar a vaga, levando em consideração a boa vitória já em Santa Catarina, no jogo de ida. O Corinthians fez bem o papel dele jogando no estádio, eu ia falar estádio do Pacaembu, né? A força do hábito. Na Arena Corinthians, venceu por 3-0, então é só uma questão de administração e São Paulo e Santos também devem avançar. Aí a gente pode ter todos os grandes de São Paulo, Chico, nas oitavas de final, que aí já é uma outra história com todos os grandes clubes do Brasil envolvidos. Boa noite. Boa noite, meu querido Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, Chicão. Agora, vamos prestar atenção em alguns clubes, como o Santos e o Internacional, que de repente começaram a perder jogos bobos, né? Aí o cara fala assim, mas por que os caras estão perdendo jogos bobos, né? Porque é simples de explicar. Quem não se classificar na Copa do Brasil, que realmente ficou um torneio difícil, porque é disputado pelos melhores clubes brasileiros, né? E no mata-mata,
cai para a Copa Sul-Americana, para pegar essas babinhas da Bolívia, do Paraguai, né? Que são times de segunda categoria, porque os primeiros estão disputando a Libertadores da América, ou já disputaram. Então, fica mais fácil. E quem for campeão tem direito a Libertadores da América. Então, quer dizer, o Santos, ninguém me tira da cabeça que está indo por esse caminho. Como a Ponte Preta foi ano passado, chegou na final. Só não ganhou porque é incompetente demais, né? Aí também ninguém vai fazer o quê? Dirigência da Ponte Preta em nada é a mesma coisa. Porque chegou na final e os caras podiam ganhar o único título da história, que a Ponte Preta não tem título nenhum, né? Sei lá se da segundona tem, mas acho que não. Enfim, sei lá, não tem título nenhum. E um grande título internacional e não conseguiu. E eu estou achando que o Santos, o Internacional, estão querendo cair para essa Copa, que é uma Copa muito mais fácil de se disputar, tem menos jogos, 5 ou 6 jogos você chega ao título, né? E é sempre ir de volta, ir de volta, ir de volta. Agora, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né? Esses times que têm pegada querem chegar pela porta da frente, não querem chegar pela porta dos fundos, né? Enfim, vamos ver o que vai dar. Agora, precisa prestar atenção. Hoje o Palmeiras passa, hoje o Corinthians passa, meu modo de ver. Né? Só o mecatombe tira o Corinthians. E na próxima fase pegam Flamengo, Cruzeiro, né? Flamengo, Cruzeiro, ajuda aí. Atlético Paranaense. Os times que estão na Libertadores? Que estavam na Libertadores. Flamengo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Fluminense e Atlético Mineiro. Não, esquecemos um. E Cruzeiro. Não, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Já falou, Cruzeiro. Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense. Tá certo. Não, esses 5 Fluminense. Fluminense não. O Fluminense. Não, o Fluminense quase caiu. Fluminense não. Então quem foi o outro clube que... Eu vou checar aqui já. Checa aí. Mas pegam os 5 e os 5 são times bons hoje em dia. Estão bem montados. O Fluminense já está disputando a Copa do Brasil. Já está disputando. A Michele não na cabeça aí. Isso. Que vai jogar hoje. Então, quer dizer, são times fortes. Então, vamos tomar cuidado. Porque esse negócio de campeonato, tem um campeonato forte e tem um campeonato fraco. Os times que não estão ainda muito seguros querem disputar o campeonato fraco. Não é verdade? Não vejo. Time grande não pode pensar assim, né, Chico? Sim, não pode pensar. Mas hoje em dia, ninguém está dando bola para isso. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, Corinthians e Palmeiras avançam para as oitavas de final da Copa do Brasil? Você acha que os dois avançam? Só o Timão, só o Verdão ou nenhum dos dois passa de fase, Chico Lang? Passam os dois. Celso? Os dois com os pés nas costas. Também acho. Resultado no final do programa de hoje. A situação da Portuguesa continua cada vez mais complicada na Série B. Na abertura da 15ª rodada, a Lusa perdeu do Luverdense na estreia do técnico Silas e vai continuar na vice-liderança da competição. No outro jogo da terça-feira, o Joinville, quarto colocado, venceu o Sampaio Corrêa em Santa Catarina. Veja os gols. Em Santa Catarina, o Joinville passou pelo Sampaio Corrêa. Fabinho cruzou e Marcelo Costa fez o primeiro do Jeque. Em cobrança de pênalti, William Paulista deslocou Ivan e deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, bola lançada para Fabinho e ele tocou de primeira por cobertura para fazer um golaço, 2-1. Mas faltava o gol dele, do artilheiro da Série B. Jael marcou o terceiro e definiu o placar. Joinville 3, Sampaio Corrêa 1. E a Portuguesa, mais uma derrota na conta da Lusa. Contra o Luverdense, o time paulista até saiu na frente com um gol de Jocinei. Só que aos 23 do segundo tempo, o caldo começou a desandar. Washington de falta empatou a partida. 3 minutos depois, Jean Patrick fez jogada individual, foi deixando a zaga da Lusa para trás e virou o placar, 2-1. E para fechar, Rubinho bateu falta com perfeição e definiu a vitória do Luverdense por 3-1. A Lusa é a penúltima colocada da Série B. Olha a situação da Portuguesa. Tudo bem, teve aquele lance todo do STJD, a escalação irregular ainda no ano passado na primeira divisão. Só que neste ano a Portuguesa está caminhando em passos largos para a terceira divisão. E aí a Portuguesa, eu acho que é mais uma vítima das péssimas administrações que
contaminaram o futebol brasileiro. E aí você vê os clubes cobrando lá, fazendo lobby para que seja aprovada logo a lei para facilitar o pagamento das dívidas dos clubes, as dívidas com o governo, com impostos, blá, blá, blá. Só que o bom senso está cercando todo mundo lá, viu, Chico? Porque, na verdade, estão querendo só a facilidade de pagamento das dívidas, mas não estão querendo responsabilizar péssimos administradores. Ora, uma vez, se o cidadão quer ser candidato a presidente de um clube, quer ser dirigente de um clube, ele tem que ter responsabilidade. Ele não pode simplesmente afundar o clube que tem uma história. A Portuguesa, por exemplo, é um exemplo disso. É um exemplo disso. Então, queria dar parabéns ao bom senso. Os jogadores de futebol sempre tiveram uma fama de alienados, de jogadores, de profissionais sem engajamento, e a gente está vendo o bom senso lutando por um futebol brasileiro melhor, apesar da resistência dos dirigentes e também dos políticos que têm muitos interesses envolvidos com clubes de futebol. Quer dizer, você em casa paga todos os seus impostos. Se você não pagar o seu imposto, você vai ter problema. Por que com um clube de futebol tem que ser diferente? Mas clube de futebol... Oi, diga. Então, porque por enquanto a mudança, o prazo de pagamento deve cair de 25 para 20 anos das dívidas dos clubes, e aí será usada a taxa Selic, então, que é usada para todo mundo, pelo governo, que é o dobro da taxa pedida pelos clubes. Mas aí eu pergunto... Mas mesmo assim, 20 anos é muito tempo. É óbvio. Você que está em casa, tem a sua empresa, passa por algum aperto, você tem 20 anos para pagar? Quer dizer, então, os clubes... E aí você vê clube vendendo jogador por 20 milhões, 30 milhões, aí apresenta um balanço negativo, aí você vê jogador chegando para receber R$1 milhão por mês. Quer dizer, o clube quer uma maneira mais frouxa de pagar impostos, de pagar dívidas, enquanto isso consegue gastando de maneira irresponsável. Aí ameaça que não vai disputar campeonato brasileiro mais porque não tem condições, é o caso do Botafogo, está com atraso de salário. Você não pode abrir mão de clube cair para a segunda divisão se não pagar. Se não pagar, tem que ter uma fiscalização mais rígida para saber se os clubes realmente estão pagando os impostos e criminalizar a administração fraudulenta. Quem não dirigir direito, quem não tiver uma boa gestão profissional, correta, transparente, tem que pagar. Tem que responder. Tem que pagar, não pode simplesmente sair do clube, deixa o clube às mínguas, porque na verdade quem sofre com isso é o torcedor e o cidadão. O torcedor, porque ele paga o ingresso para ver o time dele jogar, e quem tem que responsabilizar pelo clube e fazer esse time jogar bem, não está nem aí. E também o cidadão, porque você paga o seu imposto e é dinheiro seu, por exemplo, que está sendo financiado para os clubes pagarem 20, 25 anos por causa de má gestão. Então, que fique bem claro, o futebol brasileiro precisa mudar. Mas aí eu vou acabar, sabe, aquela coisa pessimista, Chico. Aí você olha, quem está na cúpula da CBF? Você vai esperar o quê? Já estão falando até da próxima temporada, nem tempo para pré-temporada tem. Quer dizer, e como é que o futebol brasileiro vai mudar desse jeito? Então, já passou da hora, a gente fica chocado que o Brasil perdeu de 7-1, porque a Copa foi um sucesso e os jogos do Campeonato Brasileiro nem tanto. Precisa ser feito algo, urgentemente, sair da letargia. Basta, é muito simples ficar com os braços cruzados, vendo a banda passar. Tem que arregaçar as mangas e trabalhar. É isso que a gente espera que aconteça no futebol brasileiro, Chico. Mas isso não é o torcedor que tem que fazer. Não, claro que não. São os dirigentes. Claro. O torcedor está na dele, vai lá, paga o ingresso, né? E torce pelo time. É uma forma de você se distrair, é muito legal, você extravasa, é bacana ir no estádio com a família, com os filhos, com os netos, né? É muito legal isso aí, é divertido, é engraçado, né? Agora, você veja bem, eu não quero ser chato, mas o Corinthians, o preço dos ingressos da Arena do Corinthians estão de arrebentar. Se você parar de ver e olhar e falar assim, pô, a torcida do Corinthians não tem como pagar R$400 por jogo. Isso é um absurdo. Mas estão fazendo isso. Não porque precisa pagar a arena. Precisa pagar a arena. Mas quem é que fez esse negócio? Quem é que fez esse negócio? O cara não viu isso antes? Será que vai jogar nas costas da torcida a responsabilidade de pagar a arena? Eu acho isso um absurdo. Chico, eu acho que os ingressos têm que ser democráticos. Você tem que ter ingresso caro no melhor lugar, e assim qualquer evento, e ingresso mais barato nos lugares mais modestos. Olha, quer dizer, se você oferecer um bom espetáculo, o Corinthians nasceu... É só bom lembrar um pouco de história que aí a gente não se perde no tempo e no espaço. O Corinthians nasceu à luz do lampião de gás, fundado por 5 operários aqui na esquina do Bom Retiro, tá?
Está aqui na esquina do Bom Retiro. Porque isso não pode perder a sua origem popular. Desde quando um operário que ganha o salário mínimo tem condições de pagar 400 pau para ir no jogo do Corinthians? Não tem. Não tem. Não tem. Então não adianta querer passar para a torcida agora uma responsabilidade que foi de quem fez a arena. A arena devia ter sido melhor planejada para poder ser paga. Ser paga de outras formas. E agora, as pessoas que fizeram isso caíram fora. Estão se mandando para a política. E aí, quem é que vai pagar o buraco lá? Essa é a minha pergunta. A torcida do Corinthians é pobre. Então, você paga imposto já. Agora, você quer ir no estádio do seu clube, você tem que pagar o que você não tem que fazer empréstimo, tem que entrar no limite do cartão para poder ver o jogo do Corinthians. Quer dizer, é um absurdo, bicho. É um absurdo. Então, isso não me conformo. É a coisa mais sacana que eu já vi alguém fazer. E só para uma notícia aqui também, que está na internet, na SPN, que o Botafogo, Celso Cardoso, responde por praticamente 2/3 dos calotes trabalhistas dos 20 clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E só 4 clubes da primeira divisão estão com a situação 100% regular. Internacional, Criciúma, Figueirense e Chapecoense. Então, aí chega lá com o Pires na mão, né? Tem que ser bom gestor, não adianta, tem que ser bom gestor. E se não sabe, aprende, vai estudar, você tem que abrir espaço para quem sabe e não por politicagem. Porque aí você vê um monte de gente que tem, né, uma vontade enorme de ser presidente do clube e tem empresa, tem as suas questões pessoais. Por que é tão interessante ser presidente do clube, né? Lógico. Por que é tão... E as pessoas querem ficar lá 10, 15 anos. Beleza. A Libertadores começa a decidir nesta noite o campeão da temporada 2014. Nacional do Paraguai e São Lourenço da Argentina fazem daqui a pouco, às 9h15 da noite, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o primeiro duelo da decisão. Em campo, o técnico do Nacional, Gustavo Morínigo, tem apenas um problema. Suspenso, o meio-campista Marcos Riveros deve ceder a posição para Fred Bareiro. No São Lourenço, o experiente técnico Edgardo Bauza, campeão com a LDU em 2008, terá a volta do lateral Buffarini, que cumpriu suspensão diante do Bolívar. O zagueiro Seto e o atacante Blandi deixam o time para as entradas de Fontanini e Matos. A decisão quebra também o domínio brasileiro com 4 títulos consecutivos na competição. Internacional em 2010, Santos 2011, Corinthians 2012 e no ano passado o Atlético Mineiro. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira no estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires. E o São Lourenço é o favorito. É o favorito pelo que apresentou na Libertadores, pela camisa, pela tradição. O Papa já é uma questão, digamos, psicológica, né, da fé. Não sei se os jogadores, de repente, poxa, é o time do Papa. Eu não sei se isso aumenta a pressão ou se isso fortalece a fé. De qualquer forma, eu tenho uma simpatia pelo São Lourenço. Espero que conquiste. Afinal de contas, é um grande da Argentina, Chico, que jamais ganhou a Libertadores. Chegou a hora. E olha, tudo caminha para isso. O universo conspira para uma vitória do São Lourenço, porque ele só pegou coisa tranquila pela frente. Exceção feita ao Cruzeiro. É verdade, está mais ou menos que nem aquela Copa que o Santos ganhou, né? Só pegou baba. A última Libertadores do Santos ganhou, pelo amor de Deus, foi uma vergonha, né? 2011. Pegou Peñarol, Nacional, quer dizer, todo mundo caindo aos pedaços e aí chega. Mas eu vou torcer para o São Lourenço porque é o seguinte, é o time do Papa. O pessoal vai, mas você é burro, vai torcer para o time do Papa. Eu posso ser um burro, mas seria um burro você seria abençoado. Burro? Mas por que seria um burro abençoado? Um burro que jamais será excomungado, porque o Papa excomunga, né? Tem aquele negócio de excomungar. Então, quer dizer, eu vou torcer para o time dele, que é um cara legal, é meu xará, Francisco, né? E é um cara muito bacana. Mamute, né? Francisco foi, né? Deu um chute na opulência do Vaticano e já disse que o São Lourenço é a seleção do Vaticano. E o Vaticano é um Estado, então o São Lourenço está bem na fita, né? Isso aí. Futebol internacional, depois de deixar o Chelsea... E sem Viagra, viu? Dessa vez precisa de Viagra. Chega. Que o espírito fortalecido, eu até entendo. Agora, explica, o corpo fortalecido eu não entendo. Explica para a audiência rotativa que eles vão achar que você está tomando Viagra. Não, não estou tomando Viagra. Nunca tomei, para dizer a verdade para você. Fala sério. Não sei como é que é. Não, nunca tomei. Se eu tivesse tomado, eu falaria. Conta a história. Sei. Agora, o problema é o seguinte, é que os caras foram jogar na altitude e para
ter uma maior capacidade pulmonar, tomaram o tal do Viagra. Boa, Porque o Viagra aumenta a capacidade pulmonar para quem está na altitude. E não é doping. Eu não sabia disso. Quem me explicou foi o meu cardiologista, o Hussein Akhtini, aqui do HCOR. Então os caras foram lá. Então já fortaleceram o corpo, porque depois tem um sintoma, né? Não é só que o pulmão que abre, né? O cara fica daqui. Viril, né? fica viril. 20, pelo amor de Deus, 20 anos, 25, 26 anos, quando tomou Viagra, vai ficar uma semana querendo namorar, né? Então o corpo, esquece o corpo. Agora vamos pensar no espírito, tá? Esquece o corpo, vamos pensar no espírito. Então, amém, Papa. Futebol internacional, depois de deixar o Chelsea para jogar no futebol norte-americano, o meia Frank Lampard vestirá a camisa de um rival dos Blues nos próximos 6 meses. Falando nos Estados Unidos, hoje acontecerá a despedida do Bayern de Munique da pré-temporada na terra do Tio Sam. O Bayern de Munique encerra hoje o período de 9 dias de pré-temporada nos Estados Unidos. Antes de dizer adeus à América, os alemães realizaram um treino aberto aos torcedores. Os comandados de Guardiola enfrentam um combinado de estrelas da Liga Norte-Americana mais tarde, em Portland, no estado de Oregon. We are so excited to play because we play against Estamos muito animados de jogar com as estrelas da Major League. Será um grande jogo. Queremos mostrar como é o futebol norte-americano e vamos tentar vencer. Frank Lampard será jogador do Manchester City pelos próximos 6 meses. O ex-jogador do Chelsea, rival do Citizens, pertence ao New York City, mas o clube norte-americano emprestou o meia ao parceiro inglês até o início da temporada norte-americana no ano que vem. Uma operação semelhante à do Orlando City, que colocou o Kaká no São Paulo. Atenção, pessoal! Os nossos blogs no site gazetesportiva.net também esperam a sua visita. Vejam os nossos endereços. Vai aparecer aqui, não vai ter no GC, Magrão? O blog do Celso Cardoso, na cara do gol. O endereço gazetesportiva.net/blogs/Celso Cardoso. Blog do Chico Lang. E tenho dito, ó, o endereço gazetesportiva.net/blogs/Chico Lang. E o meu blog, Bela Jogada, também espera a sua ilustre visita, gazetesportiva.net/blogs/Michele Gianella. Tá bom? Um beijo para vocês e um beijo pro seu Cláudio, do estacionamento lá no Belenzinho, corintiano. Um beijo e parabéns pelo seu neto Bruninho, xará do meu filho, que vai nascer. Beijo, seu Cláudio. Quero mandar um grande abraço, um abraço em espanhol. Para o meu querido amigo Gerardo Acevedo Jiménez. Como que é abraço em espanhol? Abraço. Abraço. Só que com Z. Abraço com Z. Não é abraço, é abraço. Abraço. Ele mandou assim, ó, graças por aceitar minha invitação aqui no Facebook. Bem-vindo a mi Face. Sou argentino, pero vivo em São Paulo. Sou tu fã no programa de televisão Gaceta. Saludo de uma hincha de Boca Juniors. Abraço. Aí eu respondi, graças a você, hermano. Tá aqui, ó, Gerardo Acevedo Jiménez. Oi. Sou time do Papa desde criancinha. E você, como argentino, tem que ser também, viu? Tá em São Paulo, então tem que fazer como eu aqui, tá? E eu sou corintiano e você torce pro Boca. Parabéns, respeito o Boca. Aliás, somos campeões invictos em cima do Boca. Fernanda e Beatriz, corintianas de Joinville, Santa Catarina, nos escrevem. Orivaldo Melo, palmeirense de Vitória, Espírito Santo. Francisco Braga, já falei. Rio dos Cedros, a Mari também nos mandando. Tiago, de São Paulo. Henrique Ru, beijão lá do Belenzinho. Alisson Cristianini, de Santo André. Muito obrigado a todo mundo que escreve pra gente. Henrique Ru. Ru. Tá bom. Viu? Ru por quê? Ru? Ru, H-U. Olha, só uma coisinha. E quem me ajudou a ler em castelhano foi o Celso. Eu fiquei treinando com ele lá embaixo. Só que aí você não foi bom aluno. Você mandou um Boca Juniors. Não existe. Boca Juniors. Boca Juniors. E o nome dele é Gerardo, não é Gerardo. Olha o Celso querendo limpar a barra dele. Então um abraço aí. Acabou com o Chico Lang. Nessas correções, um abraço. E dá licença que eu vou embora. Basquete. Nessa semana começa a temporada para os times paulistas. Na quinta-feira, o Palmeiras estreia no estadual em casa contra o atual campeão Bauru e terá caras novas em relação ao time que chegou aos playoffs do ano do Novo Basquete Brasil. Veja na reportagem. Para a temporada que se inicia na quinta-feira, o Palmeiras teve o elenco completamente reformulado. 6 novos reforços foram contratados e 4 garotos subiram das categorias de base. Apenas 5 são os jogadores remanescentes do último ano. Melhor montado, né? Ano passado a gente tinha muitos jogadores na mesma posição,
Esse ano é uma equipe mais enxuta, porém ela é mais experiente. A gente só falta um pouco agora de entrosamento aí para ganhar nesse início, porque como mudou tudo, né? Para a gente ganhar um pouco de entrosamento para começar a dar andamento no campeonato, que já é essa semana. Difícil falar se está mais forte. A gente procurou uma melhora física e uma melhora técnica para estar mais forte dentro da competição. O NBB é um campeonato longo, né? E eu espero sinceramente que nós consigamos chegar no playoff como nós chegamos ano passado, mas com uma qualidade técnica melhor. O desfalque para o Campeonato Paulista será o armador argentino Stanich, grande destaque na campanha do NBB. O jogador ficou em seu país por conta de compromissos contratuais com o clube local e só voltará a vestir a camisa do Palmeiras em novembro, quando começa a próxima edição do NBB. Foi uma maneira de continuar com o Max aqui no Brasil. Ele tinha alguns problemas pessoais que impediam ele de voltar para o Paulista e a gente teve uma conversa com todos e decidimos ficar com ele, mesmo nesse esquema só para o NBB. É um cara que traz muita qualidade e segurança para a equipe. Stanich não está presente, mas isso não quer dizer que esteja totalmente ausente. O armador foi responsável por influenciar o compatriota Nicolas Gianella a acertar com o Palmeiras. Além dos dois argentinos, o Palmeiras contará com mais um estrangeiro na temporada, o pivô americano Toiloy, que trocou o Pinheiros pelo Verdão. Outro reforço importante é o pivô Douglas Neto, principal reboteiro e pontuador do Minas no NBB. É com esse time que o Alviverde vai disputar um Campeonato Paulista diferente. Para evitar a coincidência de datas dos playoffs com o começo do NBB, o estadual vai durar apenas 2 meses. Serão 12 clubes divididos em 2 grupos. Os 4 primeiros de cada chave se classificam para os playoffs. O Paulista é uma grande preparação para o NBB, sendo um campeonato como vai ser esse ano, de 2 meses. Então, nossa chave está muito forte. Tem as 6 equipes têm condições de classificar nas 4 vagas. Vai ser uma pauleira, é um mini NBB. Vôlei, neste final de semana tem etapa do Grand Prix em São Paulo. E uma das grandes estrelas do nosso vôlei que está sem clube deverá estar em quadra. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Depois de um período longe das quadras, ela voltou. Jaqueline empresta sua beleza e sua técnica à seleção dirigida pelo técnico José Roberto Guimarães. A expectativa em relação a ela sempre é muito grande, principalmente na função que ela exerce hoje do time, não só da parte de liderança, mas também na armação, porque ela é responsável pelo passe, pelo sistema defensivo, pela organização, principalmente do fundo de quadra, e ela tem correspondido muito bem também na rede. Pensando nas finais do Grand Prix e no próprio Mundial, eu preciso estar muito entrosada no passe, na defesa, que é o meu ponto forte aqui nessa seleção. O ataque acontece naturalmente, bloqueio também, mas eu preciso estar muito bem entrosada quanto a isso. Ela foi essencial na primeira série de jogos do Grand Prix. 3 vitórias em 3 partidas, mas vive um dilema na carreira. Depois de um ano afastada das quadras por causa da gravidez, Jaqueline atualmente está sem clube para atuar. Ela tem a pontuação de número 7 no ranking, a pontuação máxima. E isso está dificultando a vida da atleta em encontrar um clube para atuar na temporada. Desde o início, quando eu fui votada com 7 pontos, eu já lancei até na internet. Eu falei, ferrou pro meu lado, porque os técnicos, eles não identificam muito bem, tipo, jogadores que engravidam, se vão voltar bem, se não vão. Eles não vão arriscar, entendeu? Imagina você ficar fora, né, não poder jogar no Brasil por causa de pontuação. Isso é ridículo, é horrível. Qual a possibilidade, então, de você não ter um clube? Ela é, sei lá, 100%. 100%? Enquanto não define o futuro, ela segue treinando com a seleção. Está confirmada para os 3 jogos em São Paulo na semana, contra a Coreia, Rússia e Estados Unidos. Eu espero aí a torcida, todo mundo ajudando, colaborando, porque é uma etapa muito difícil. Lá foi muito difícil, aqui vai ser pior ainda. Então, a gente precisa de toda essa torcida. E estando em casa com família, com amigos por perto, eu acho que ajuda bastante. Acho não, tenho certeza.
No Santos, a expectativa gira em torno do anúncio oficial da contratação de Robinho. O atacante do Milan curtiu nessa manhã uma praia e só espera o momento certo para se apresentar e começar a treinar para a sequência do Brasileirão. Do CT Rei Pelé, o repórter Vinícius Rodrigues tem as informações do Peixe. No muro do CT Rei Pelé, imagens estampadas de ídolos do Santos. Entre eles, Robinho, o rei das pedaladas, que está voltando ao clube que o formou. Campeão do Brasileiro em 2002 e 2004, além do Paulistão e Copa do Brasil em 2010, o jogador chega por empréstimo de 1 ano em acordo com o Milan da Itália. E o salário gira em torno de R$500 mil por mês, mais bônus por metas alcançadas. Robinho já está no Brasil e deve fazer exames médicos e assinar o contrato nesta quinta-feira. E se tudo sair dentro dos conformes, o jogador, inclusive, poderá estar à disposição de Oswaldo de Oliveira para o clássico do próximo domingo contra o Corinthians. Se a presença de Robinho é uma incógnita, a do recém-recuperado de lesão, Leandro Damião, é dada como certa. Consegui me soltar bem dentro do campo. E acho que para jogar mesmo contra o Corinthians vão ver o Oswaldo, que vai indicar no meio da semana. Vou trabalhar para poder voltar. Apesar do clássico de domingo, o principal assunto na sala de coletiva não poderia ter sido outro. Damião, agora com a chegada do Robinho, tudo indica, né? Passagens anteriores do Robinho aqui pelo Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho do Robinho também. E Damião não poupou elogios ao novo companheiro de ataque. O Robinho é um grande craque, acho que ídolo de muitos jogadores. A qualidade que ele tem de abrir espaço e poder também... o que ele enxerga dentro de campo é importante para qualquer atacante que estiver jogando com ele. Uma parceria que pode ajudar Damião e Robinho a voltarem à seleção brasileira. Meu pensamento é poder voltar a jogar, poder defender o Santos aí mais vezes, estar dentro de campo sem essas lesões que me atrapalharam. Eu acho que o próprio Robinho também, para ele voltar para cá, vai ser bom para ele, para poder aparecer e voltar para a seleção brasileira. Ajudou bastante. O Dunga, eu trabalhei com ele no Inter, uma grande pessoa, feliz por ele ter voltado. Mas ele é um treinador transparente, que leva quem merece mesmo. Isso que é importante para saber. Para mim voltar para a seleção, eu tenho que estar bem no Santos novamente. Meus amigos, no papel é a dupla ideal para jogar no ataque do Santos, né? Não, a gente não pode ser displicente como comentarista e não fazer essa avaliação. Porque o Robinho joga de segundo atacante e o Damião de primeiro atacante. Uhum. E o Robinho, se encostar no Damião, o Damião é um cara que nem o Guerreiro é pro Corinthians. Se você deixar sozinho lá na frente, o cara não vai fazer nada. É um homem de área. Mas se você encostar alguém do lado e servi-lo, né, o Damião, ele faz gol, ele sabe fazer gol. Ele não esqueceu o que ele mostrou no Internacional e mostrou na Seleção Brasileira quando ele jogou. Uhum. Então, quer dizer, o companheiro ideal para ele é um cara que nem o Robinho mesmo, né, que nem o Neymar. Né? E o Robinho, ele continua, aí essa é a famosa pedalada, né? Que aí deu um pênalti e o Santos foi campeão em cima do Corinthians por causa do Robinho. Agora, tem uma história do Robinho deliciosa que eu não posso passar em branco, né? O Vanderlei Luxemburgo mandou o Real Madrid contratar o Robinho por, sei lá, uns 86 milhões na época, muito dinheiro. Na época o Real pagou 30 milhões de dólares pelo Robinho. 30 milhões de dólares pelo Robinho, era dinheiro para chuchu. E mostrou esse VT das pedaladas, põe aí, Magrão, esse VT das pedaladas para convencer os caras do Real Madrid. Não, compra porque o cara é bom, olha o que ele fez lá na decisão do campeonato, em cima do Corinthians, o maior rival do Santos e não sei o que. Aí os caras viram isso aí, os caras ficaram loucos. Mas, pô, esse cara é um gênio, é o novo Pelé e tal. Foram e pagaram 30 milhões, que o Celso lembrou bem. Aí o Vanderlei disse assim, e esse cara não deu uma pedalada do Real Madrid. Uma pedalada. Se ele dá uma pedalada, eles estavam lá até hoje no Real Madrid, o Vanderlei Luxemburgo, porque os espanhóis seguram o treinador, né? Então aí o que acontece? Mandaram o Robinho embora. Caiu na decadência. Não deu uma pedalada na Espanha na época do meu querido Vanderlei Luxemburgo. O Robinho não encaixou no Real Madrid, não encaixou no Manchester City, não encaixou no Milan, só no Santos. Que ele seja muito feliz no Santos. No São Paulo, o técnico Muricy Ramalho aproveita a folga no calendário desse meio de semana para treinar e corrigir um dos setores mais criticados em campo e que perdeu na última rodada um importante jogador para a sequência do Brasileirão. Reportagem Alexandre Silvestre. Rodrigo Caio precisa ter paciência.
Lesionado no joelho esquerdo, o garoto só volta a jogar bola daqui a mais ou menos 6 meses. Quem deixa o departamento médico é o Antônio Carlos. Recuperado de dores na panturrilha, ele deve ser o escolhido para formar a dupla de zaga do São Paulo daqui para frente com Rafael Tolói, que muda de lado nessa defesa. Esses 3 jogos que joguei pelo lado esquerdo. Me senti bem, mas eu sempre deixei claro que minha base sempre foi jogando pelo lado direito, sempre joguei pelo lado direito e sempre disse que me sentia um pouco mais à vontade. Direita, esquerda, pelo alto. O que vem de cima tem derrubado o São Paulo. Infelizmente aconteceram esses erros de bola parada, uma coisa que não pode acontecer, falta de treinamento não é. Infelizmente aconteceu, infelizmente sofremos esse gol no último jogo, criticou bastante a defesa, normal, mas eu acho que se tivéssemos feito os gols que nós fizemos, teríamos vencido o jogo por 3 ou 4-1 e ninguém falaria da defesa. Ele lança a bola para o chute de primeira. Aqui, ali, os erros se repetem. Exceções acontecem. Álvaro Pereira, pé calibrado e parafuso no lugar. Ganso é mais um. Quem marca gol está dispensado. Além de ser uma disputa séria, também se torna uma brincadeira ali no final, porque vai chegando aquela pressão de quem fica por último na finalização. Acho que hoje trabalhamos bastante isso, né? Finalização, bolas na área para os atacantes cabecear. Então acho que foi um treino bacana e no final ali é mais uma descontração mesmo, né? Acho que o treino foi muito importante, foi bastante legal. Olha só a alegria do Luiz Ricardo. Cambalhota e sambadinha. E lá continua Muricy. A repetição de movimentos vai dar tendinite no técnico. Ou Muricy te aguda. Sobram Souza e Hudson. E Souza vai para a rede. Aleluia. Hudson, não. Muricy não via a hora de acabar a atividade, hein? Porém, Hudson, o último dos moicanos, pensa que terá moleza. Se o pé falhou, quem sabe de cabeça. Oxa, parabéns, Muricy Ramalho. É isso que precisa fazer, é repetir, ensinar e ter paciência, esperar os caras acertarem chute. Eu sei que isso é um saco, é chato treinar isso, é desagradável, mas olha aí, ó, esse é o treinamento certo. Por isso que eu gosto do Muricy como treinador, porque é um treinador boleiro, ele sabe onde aperta o calo. A finalização do São Paulo perdeu 5 gols, certo, Toninho? 5 gols no último jogo. 4 com o Pato e 1 não sei com quem, com o Allan Kardec, não me fala a memória. Quer dizer, é um absurdo. E empatou 1-1 o jogo, aqui no Morumbi. Então, a finalização está ruim. Vamos treinar o quê? Finalização. Então, vamos treinar. É isso que ele está fazendo. Parabéns ao Muricy. Eu acho que é assim. Eu gosto do Muricy por causa disso. Treinador boleiro. Treinador boleiro faz isso. Uma missão quase impossível é com essa expectativa que o Bahia, que foi derrotado pelo Corinthians por 3-0 no jogo de ida, se prepara para enfrentar o Timão na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bahia está em crise. Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e com Charles Fabian segurando as pontas como técnico interino desde a saída de Marquinhos Santos, o tricolor baiano precisou contornar mais um problema hoje. O lateral Diego Macedo deu entrevista criticando o time e acabou sendo dispensado pela diretoria. Se ele fez isso, ele não pode trabalhar aqui. Se ele se expôs isso para a imprensa, ele não pode estar mais aqui. Para a partida de logo mais contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o interino Fabian vai poupar muitos titulares e aproveitar vários meninos que trabalharam com ele nas equipes de base do Bahia. Se o elenco do Bahia tem 32 atletas, ele tem que ter 18, 20 no máximo de atletas profissionais e tem que ter 10, 12 da base. Nós confiamos em todos os atletas, eu não tenho medo de botar ninguém para jogar não, entendeu? Não tenho medo nenhum, entendeu? Pode ser quem for. Na Bahia tem que ter, quem está no Bahia tem que ter personalidade para jogar. Mas a utilização de um time com tantas alterações em relação à equipe titular na última partida pelo Campeonato Brasileiro não significa que o Bahia desistiu da Copa do Brasil. Tanto é assim que treinou até cobranças de penalidades.
Porém, devolver o 3-0 da primeira partida contra o Corinthians não vai ser fácil. Sabemos que a adversário é extremamente difícil, sabemos, mas nós não podemos ficar pensando só em Copa do Brasil. Nós temos que pensar no bem do Bahia, nós temos que pensar grande. E apesar do jogo dessa noite ser contra o Bahia, o assunto no Corinthians ainda é o péssimo futebol apresentado no último final de semana contra o Coritiba pelo Brasileirão. Mano Menezes se defende. Não quis ser retranqueiro domingo no Couto Pereira ao empatar por 0-0 com o Coxa. Nós não jogamos para esperar o Coritiba. Quando não conseguimos marcar mais à frente, foi porque não conseguimos marcar mais à frente. Mas, como eu sempre digo, o outro lado também tem suas estratégias e, às vezes, executa de forma que te crie dificuldade para fazer aquilo que você quer. O técnico do Corinthians volta a se defender das críticas que sofreu por não concordar com comparações entre o bom futebol apresentado na Copa e o péssimo jogado no Campeonato Brasileiro. E pondera sobre outros aspectos, atacando. Domingo existiu uma série de diferenças antes do jogo jogado. Existia um lago dentro do campo, não sei se vocês repararam, a grama estava mais alta, então isso faz o jogo ficar mais lento. Quando nós fomos tomar banho, quando eu saí da entrevista com vocês e fui tomar banho, não tinha água. E aquilo ali você não vê na Copa do Mundo, porque quando as coisas são cuidadas em todos os aspectos, esse é o pacote. O pacote também. Quando fomos conceder a entrevista no final, não sei se vocês viram aonde a gente estava gravando a entrevista. Era um banheiro velho, não tinha uma cadeira, nós estávamos todos de pé. Isso também influi na entrevista. Ainda na defensiva, o professor contra-ataca e discorda daqueles que pegam no pé do Corinthians. O lanterninha do G4? O Corinthians é o último colocado do G4. É a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Quer dizer, quando o resultado não é tão bom, a atuação não é tão boa, você quer diminuir tanto que você chega a inventar uma colocação nova no campeonato. Já comecei a ler coisas sobre aspectos positivos da equipe que certamente ainda não são consistentes. Por isso que oscila no jogo seguinte, não consegue ainda repetir fora de casa. Porque ainda não somos aquilo tudo que falaram que a gente era depois do clássico com o Palmeiras. E também não somos tudo aquilo que estão falando depois do empate em Curitiba. E será que teremos um jogo decente hoje à noite entre Corinthians e Bahia pela Copa do Brasil na Fonte Nova, em Salvador? As duas equipes têm que ter essa responsabilidade, as duas equipes têm que buscar a parte ofensiva. Então, com responsabilidade compartilhada, e por isso que os clássicos são mais bonitos, né? Porque é repartida essa responsabilidade de buscar a vitória, aí o jogo fica muito melhor. Então, se não rolar hoje, quem sabe domingo na Vila. Afinal de contas, Santos e Corinthians é clássico, ou não é? O Mano Menezes, eu acho que ele tem, assim, são duas coisas distintas. Que o Corinthians está irregular, está alternando boas e más partidas, isso não é novidade, todos nós vimos isso. Contra o Coritiba, por exemplo, o Corinthians foi péssimo. Contra o Vitória, o Corinthians foi péssimo. Mas foi bem contra o Inter, foi bem contra o Palmeiras. Quer dizer, e o Mano Menezes, ele tem crédito. Na primeira passagem dele pelo Corinthians, Chico, ele conseguiu dar um padrão para o time. Você via um time com um padrão tático definido e jogando muito bem. Apesar do Ronaldo também estar vivendo grande fase, mas ganhou o Campeonato Paulista, ganhou Série B, ganhou Copa do Brasil e jogando bola. Então, eu acredito que com o tempo e com o material humano que o Mano Menezes tem à disposição, ele pode fazer esse time render mais do que está rendendo. Mas também não adianta ele fazer bico e falar que a gente está muito mal acostumado com a Copa do Mundo. Nós queremos ver todos os times jogando bem, ou boa parte dos times atuando bem, Chico. Não, mas o que ele reclamou foi outra coisa. É que saiu um título, quem deu foi o UOL. Eu também achei engraçado. Corinthians é o último
colocado do G4. Pô, em vez de falar Corinthians se manter, o único paulista que se manteve no G4, pegou o negativo. Falou que é o último colocado do G4. Quer dizer, eu não sei quem pôs o título, que o pessoal do UOL tem gente muito boa lá trabalhando, mas o cara que pôs o título com certeza não é corintiano. Né? Com certeza deve ser palmeirense, ou palmeirista, né? Como diria, né, o Pascoal, quando toma uma. O cara deve ser palmeirista, porque, peraí, o último colocado do G4... É engraçado isso, né? Então, eu também estranhei. O Mano estranhou também, eu estranhei também. Mas foi por acaso. O Corinthians tem plano A, tem plano B, tem plano C, tem plano D. O Corinthians está ótimo. Continua assim que vamos chegar lá. Bom, e o STJD multou o Palmeiras por danos ao estádio do Corinthians e absolveu o Timão. O Palmeiras vai ter que pagar R$50 mil pelos objetos quebrados no estádio, 258 cadeiras e um secador, mas o Palmeiras disse que vai recorrer porque isso é uma questão de educação e acha que já tinha sido acordado com o Corinthians no caso. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, tem Palmeiras e Avaí no Pacaembu. Com o resultado do primeiro jogo, ninguém da equipe catarinense esconde que a classificação é difícil, mas não custa acreditar. Apesar da vantagem de 2-0 conquistada pelo Palmeiras no jogo de ida em Florianópolis, o técnico Geninho ainda acredita que o Avaí pode avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Se você fizer um gol no começo, eu acho que você traz uma chance bem maior para o teu lado. Se você toma um gol no começo, você praticamente fica sem chance de reverter. A chance existe, eu acho que no futebol tudo é possível. Contra o Palmeiras, o Leão da Ilha apostará numa nova dupla de ataque. Wilker e Eber serão os responsáveis por balançar as redes hoje à noite. Os atacantes do Avaí não marcam gols há 6 jogos. O Eber merece começar um jogo. O Wilker vem treinando muito bem há muito tempo. Esse menino vem sendo um dos destaques no meu treinamento. E eu acho que ele merece uma chance também. Não é porque é um garoto que, de repente, não possa entrar e fazer uma boa participação. Com a equipe em 5º lugar na Série B do Brasileirão, Geninho conhece bem as prioridades do Avaí. Eu acho que a Série B vale mais que a Copa do Brasil. Se você sair perguntando aí para o torcedor, ele quer que o time volte para a Série A. Do lado palmeirense, a partida terá um gostinho especial para um dos jogadores que estão há mais tempo no elenco. A reportagem é do Osmar Garrafa. Ele não é um dos mais badalados, mas é um dos jogadores mais regulares do elenco palmeirense. A maior prova disso é que o Wendel vai completar hoje à noite contra o Avaí 200 jogos com a camisa do Verdão. Agradeço a Deus por esse momento, por eu estar aqui. E eu sempre cheguei no Palmeiras, procurei jogar, né? Foi um sonho realizado. É o clube que eu torço, já fiquei na arquibancada torcendo também. Agora eu sou um jogador, então por isso que eu jogo da maneira que eu jogo, com muita vontade, com muita garra. E estou muito feliz, contente, mas eu queria estar no momento melhor, né? Com vitórias. Apesar dessa marca, o polivalente Wendel ainda não sentiu o gostinho de ter marcado um único gol sequer com a camisa do Palmeiras. Mas ele ainda sonha com esse dia. Eu até brinco, eu não tenho gol, mas assistência eu tenho bastante, né? E eu espero fazer esse gol aqui no Palmeiras e vai ser uma coisa muito prazerosa para mim. Mas como eu falei, o mais importante, eu entro em campo para jogar bem, né? E fazer aquilo que o treinador pede, jogar bem e estar ajudando os meus companheiros a sair sempre com a vitória. Eu me preocupo mais em vencer do que fazer gol, já que a vitória é bem mais importante. Mas espero fazer o gol sim, que todo jogador quer fazer um gol, né? Ter essa alegria. A equipe que hoje pode até perder por um gol de diferença para o Avaí, que mesmo assim se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil, ainda não está confirmada. Mas o Wendel é presença assegurada no time, que deve contar também com a entrada do argentino Alione. E ter mais um jogador de língua espanhola no grupo não preocupa o poliglota Wendel. São muito profissionais e sabe da grandeza do Palmeiras. Você está falando castelhano, espanhol ou não? Algumas palavras só, né? Tipo, falam aí. Um pouquinho, buenos dias, né? Algumas palavras solamente.
Tá parecendo Chico Lang. Se no último mesa redondo o diretor executivo do Verdão falou que o retorno de Valdívia estava previsto para a próxima semana, hoje a torcida levou um susto. O Mago reapareceu na academia de futebol, assim ó, no passe de mágicas, e foi reintegrado ao time. O clube divulgou no canal do YouTube imagens do jogador fazendo trabalhos físicos no centro de treinamentos, ao lado de Eguren e Rodolfo, que se recuperam de lesões. Uma entrevista coletiva está marcada para essa quinta, quando ele explicará a negociação frustrada com o futebol do Oriente Médio. Fim da enquete do site gazetesportiva.net. Corinthians e Palmeiras avançam para as oitavas de final da Copa do Brasil? Sim, 49% dos votos. Sim! O programa termina aqui. Amanhã a gente se encontra às 6 da tarde. Beijo, tchau. Até amanhã. Valdívia, quero só ver o que você vai falar. Tchau. Eu entrei no samba, na casa do Nicolau. Na marcação do meu sapateado tinha um violão, mais um birimbau. Foi assim: plac, tic, plac, plac, bim, birim, bim, ding, ding, dom, dom. Plac, tic, plac, plac, bim.